E eu me questionava: que tipo de professor é esse? Mesmo quando tudo parece desabar sobre si, ele não desiste dos seus alunos, e mais do que isso, ele se torna parte da história deles. Ele é um dos grandes pensadores. Ele sai e joga as moedas de prata, consciente de seus erros. Infelizmente, porém, no meio do caminho, os 4 copilotos voltam à cena, detonam o gatilho e abrem a janela. É um poder duplo: o poder de ser encontrado no meio de milhares de janelas e o poder de ser alimentado novamente, gerando um sentimento de culpa. O sentimento de culpa brando é importante, pois previne a psicopatia. Aqueles que não o possuem machucam, ferem e não sentem a dor dos outros. Mas o sentimento de culpa avassalador, acompanhado de autocobrança intensa, é cruel. Quem aqui sente que precisa ser perdoado, levante as mãos. Olhem quanta gente! E quem sente que precisa perdoar de forma mais inteligente, levante as mãos. E a grande maioria levanta as mãos. A vida é um contrato de risco, com risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucesso e fracasso. Fazer parte desse jogo da existência significa que quando alguém te trair, machucar, ferir ou excluir, por favor, lembre-se disso. Se você deseja ser um pai brilhante, um professor fascinante, um ser humano saudável, jamais deve esquecer dessa ferramenta, dessa outra ferramenta de gestão das emoções. Repita comigo: minha paz vale ouro, o resto é lixo. Sua saúde emocional não tem preço. Mas na prática, para ser honesto, ela tem um preço. Um olhar atravessado pode arruinar o seu dia. Uma crítica de um pai, professor ou colega de trabalho pode arruinar o seu dia ou semana. Uma decepção maior no Instagram pode se tornar uma janela, uma traição que pode se tornar um momento inesquecível. Amigos que nunca mais se conversarão, pais e filhos que nunca mais se abraçarão, casais que se amavam muito, mas se divorciaram. Eles fizeram juras de amor diante de uma plateia. Prometeram estar juntos na saúde e na miséria, todos os dias da vida. Quem ama todos os dias, em todos os momentos? Você não precisa amar em todos os momentos, mas precisa suportar. E se são erros corriqueiros que você também comete, você deve vê-los como charme. Meu amigo, meu marido são admiravelmente agitados, minha esposa é fabulosamente teimosa, meus filhos são incrivelmente irritadiços. Se você não aprender a entender que não se trata apenas de inteligência emocional, mas de gestão da emoção por parte do eu, o piloto da aeronave mental, o diretor do script, a capacidade de fazer escolhas e exercer autonomia, a consciência crítica e a identidade básica, então você continuará sendo um crítico quando um aluno te decepcionar, em vez de respirar e treinar o silêncio proativo, a oração dos sábios. Quando alguém te ofender, lembre-se de que minha paz vale ouro. Se o eu não incorporar e vivenciar isso repetidas vezes, sua paz e sua saúde não terão valor. Se o eu não mudar, estaremos presos na era do apontamento de falhas, em vez de celebrar os acertos. Você continuará sendo um crítico quando um aluno te decepcionar, em vez de respirar fundo e praticar o silêncio proativo, a oração dos sábios. Quem me ofendeu? Em que circunstâncias fui ofendido? Por quem fui ofendido? E então, elogie o aluno. Exalte aquele que te ofendeu. Sim, você é brilhante, você é capaz. Agora, pense em seu próprio comportamento. Você utiliza as ferramentas de gestão das emoções para a navegação interior. Se der uma bronca, como todos fazem, mais uma vez aquele aluno criará problemas com você. Mais uma vez, o distanciamento aumentará. Ele estará a alguns metros de distância, e então a centenas ou milhares de quilômetros. Mais uma vez, você perderá seus filhos e os perderá de verdade. Psiquiatras que não aprendem ferramentas de gestão, perdem os filhos. Psicólogos, educadores, magistrados, todos eles perdem os filhos se não aprenderem que o eu deve ser o juiz da mente, que o eu deve ser delicado, generoso e altruísta, compreendendo o funcionamento da psique.
E entenda que se você elevar o tom de voz, já perdeu. Quem perde o controle já perdeu a autonomia. Pode até ter ganhado a razão, pode até ter tentado adestrar o cérebro, mas você precisa saber, assim como aprendi com meu aluno, que o cérebro humano não pode ser adestrado. Ele clama pela liberdade, por isso uma criança sai do colo da mãe e quer experimentar coisas novas, objetos novos, caminhos novos. Principalmente os adolescentes, eles querem experimentar novas amizades. Por isso, os adultos também sonham. E é por isso que uma pessoa morre não apenas quando o coração para de bater, mas também quando ela perde o propósito de viver. Não seja como um copo de água que cai 2 vezes e seca. A água é bela, mas frequentemente deixamos o território das emoções secar. Perdemos o propósito de vida. Se você não tem sonhos que te encantam, que te impactam, se você não está vivendo a segunda jornada, a jornada do coração, fazendo aquilo que mais ama, então você não entendeu que uma pessoa morre não apenas quando o coração para de bater, mas também quando perde o propósito de viver. Não vivemos a superfície, não conhecemos a personalidade profunda. Pisamos na superfície do planeta, assim como pisamos na superfície das pessoas. Quantas pessoas você deixou pelo caminho? Às vezes, até mesmo nossos pais são deixados de lado. Por que não perguntamos a eles sobre suas aventuras, seus desafios? Conhecemos apenas a sala de estar, mas não nos aprofundamos nas áreas mais íntimas de suas personalidades. Pisamos na superfície do planeta Terra, assim como pisamos na superfície das pessoas, sem realmente conhecê-las. Quantas pessoas, próximas ou distantes, você não conhece de verdade? Conhece seus defeitos, suas manias, mas não conhece as lágrimas que derramaram e aquelas que nunca tiveram coragem de chorar. É hora de mudarmos essa abordagem. É hora de nos questionarmos sobre o tipo de professor que queremos ser. Um professor que não desiste dos alunos, mesmo quando o mundo parece desabar sobre eles. Um professor que se torna autor de sua própria história e um dos grandes pensadores. Um professor que lança suas moedas de prata, que tem consciência crítica e reconhece seus erros. Infelizmente, muitas vezes, os 4 copilotos entram novamente em cena, detonando o gatilho, abrindo a janela. Um poder duplo. O poder de ser encontrado em meio a milhares de janelas e o poder de se retroalimentar, gerando um sentimento de culpa brando, que é importante para prevenir a psicopatia. Aqueles que sentem que precisam ser perdoados, levantem as mãos. Olhem quantas mãos se levantam. E aqueles que sentem que precisam perdoar de maneira mais inteligente, também levantem as mãos. Muitos de nós já fomos machucados ou traídos por pessoas queridas, e a maioria de nós levanta as mãos. A vida é um grande contrato de risco, repleto de risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucesso e fracasso. Quando alguém te trair, te machucar, te ferir ou te excluir, lembre-se, minha paz vale ouro, minha saúde emocional não tem preço. No entanto, na prática, é preciso reconhecer que ela tem um preço. Um olhar atravessado pode arruinar o dia, uma crítica de um pai, professor ou colega de trabalho pode causar estragos. Uma decepção maior durante uma semana no Instagram, uma traição pode se tornar uma janela inesquecível. Amigos que nunca mais se conversam, pais e filhos que nunca mais se abraçarão, casais que se amavam muito, mas se divorciaram. Todos eles fizeram juras de amor diante de uma plateia. Se você não aprender a lidar com essas situações, a entender que não se trata apenas de inteligência emocional, mas de gestão da emoção, então você continuará preso em ciclos de sofrimento. Meu amigo, meu marido são admiravelmente agitados, minha esposa é fabulosamente teimosa, meus filhos são incrivelmente irritadiços. E se você não aprender a enxergar o charme desses aspectos, estará perdendo uma parte essencial da experiência humana. É preciso compreender que o eu é o piloto da aeronave mental, o diretor do roteiro. Ele possui a capacidade de escolha, autonomia e consciência crítica.
A identidade básica do eu precisa entrar em cena. Se alguém te ofender, lembre-se de que sua paz vale ouro. Se o eu não incorporar e vivenciar isso repetidas vezes, sua paz e sua saúde não terão o mesmo valor. É preciso mudar a mentalidade de apontar falhas para celebrar acertos. Quando um aluno te decepcionar, em vez de reagir impulsivamente, respire fundo e treine o silêncio proativo, a oração dos sábios. Aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, em que circunstâncias isso aconteceu? E depois, você pode elogiar o aluno. Exaltar aquele que te ofendeu. Sim, você é brilhante, você é capaz, mas você me machucou. Reflita sobre seu comportamento. Utilize as ferramentas de gestão da emoção para a navegação interior. Se você não fizer isso, mais uma vez aquele aluno irá criar problemas com você. Mais uma vez, o distanciamento aumentará. Ele estará a alguns metros de distância, e em breve estará a centenas, milhares de quilômetros. Mais uma vez, você perderá seus filhos. Perderá mesmo. Psiquiatras que não aprendem essas ferramentas de gestão perdem os filhos, assim como psicólogos, educadores, magistrados. Eles estão sempre em conferências para juízes, magistrados, perdendo seus filhos se não aprenderem que o eu deve ser o juiz da mente. O eu deve ser delicado, generoso, altruísta, conhecedor do funcionamento da psique. É preciso entender que, se você eleva o tom de voz, você já perdeu. Quem eleva o tom de voz perdeu a autonomia e o autocontrole. Talvez tenha ganhado a razão, talvez tenha tentado adestrar o cérebro, mas é preciso compreender que o cérebro humano clama pela liberdade. É por isso que uma criança sai do colo da mãe e quer explorar novos objetos, novos caminhos. É por isso que um adolescente deseja experimentar novas amizades. É por isso que um adulto sonha. E aquele que deixa de sonhar não entende que uma pessoa morre não apenas quando o coração para de bater, mas quando perde o propósito de viver. Assim como um copo de água que cai 2 vezes, a água é bela, mas frequentemente deixamos o território das emoções secar. Perdemos o propósito de vida. É preciso ter sonhos que encantem, que impactem. É preciso fazer a segunda jornada. A primeira jornada é ser um profissional, um educador, um médico, um líder empresarial. Mas a segunda jornada é ser um ser humano que faz aquilo que mais ama, a jornada do coração. Ter algo que te anima, se dedicar a uma causa, ligar para amigos que talvez não veja há 10, 20 ou 30 anos. Aqueles que foram deixados para trás. O tempo é curto, muito curto. Mas às vezes é preciso fazer coisas extraordinárias. Eu tinha um primo que não via há mais de 40 anos. Era um feriado e eu soube que ele morava em uma cidade a 100 quilômetros de distância de Ribeirão Preto. Decidi pegar meu carro e ir procurá-lo, mesmo sem saber seu endereço exato. Tudo o que eu sabia era que sua esposa era paraplégica. Após algumas tentativas, consegui ligar para alguém que me forneceu o telefone da irmã dele, que morava em São Paulo. Assim, finalmente obtive o número de telefone. No momento em que estava prestes a partir, decidi ligar para ele. Quando ele atendeu, perguntei se sabia quem estava falando. Ao mencionar meu nome, pude sentir a emoção em sua voz. Ele perguntou incrédulo: "Em que país você está?" Eu respondi: "Não, eu estou na sua cidade, e estou aqui procurando por você." Queria deixar claro que ele não estava esquecido no rodapé da minha história. Finalmente o encontrei. Ele morava em uma casa simples, mas era uma pessoa singular, única e insubstituível. Quantas pessoas deixamos para trás ao longo do caminho? Às vezes, até mesmo nossos próprios pais. Por que não nos interessamos em conhecer suas histórias, seus desafios? Conhecemos apenas a superfície, enquanto pisamos superficialmente no planeta Terra. Não nos aprofundamos. Quantas pessoas, próximas ou distantes, não conhecemos de verdade?
Sabemos de seus defeitos, suas peculiaridades, mas desconhecemos as lágrimas que derramaram. E as lágrimas que nunca tiveram coragem de chorar. É hora de valorizarmos o ser humano em sua totalidade, incluindo suas emoções e experiências. É preciso dar espaço para que as emoções fluam e sejam compreendidas. Somente assim poderemos verdadeiramente nos conectar uns com os outros e com nós mesmos. A gestão da emoção é essencial para navegarmos em nosso interior e alcançarmos uma vida plena. Portanto, meu apelo é que você abrace essa jornada de autoconhecimento e gestão da emoção. Reconheça que sua paz interior vale ouro, que sua saúde emocional não tem preço. Não se esqueça de que o eu é o piloto da sua própria aeronave mental, o diretor do seu próprio roteiro. Faça escolhas conscientes, desenvolva sua autonomia e alimente sua consciência crítica. Quando as adversidades surgirem, respire fundo, treine o silêncio proativo e busque a compreensão em vez da reação impulsiva. Celebre os acertos em vez de apontar falhas. E acima de tudo, seja gentil consigo mesmo e com os outros. Lembre-se de que todos cometemos erros e estamos em constante aprendizado. Que possamos construir relacionamentos saudáveis, educar com amor e compaixão, e viver uma vida significativa. Que possamos enxergar além das aparências e nos conectar com a essência de cada indivíduo que cruzar nosso caminho. E que jamais percamos a capacidade de sonhar e de encontrar propósito em cada novo amanhecer. Que essa mensagem possa ecoar em nossas mentes e corações, nos inspirando a buscar uma vida de significado e conexão verdadeira. Não deixemos que o tempo passe sem aproveitar as oportunidades de estender a mão, de perdoar e ser perdoado, de reconhecer e celebrar as pessoas que fazem parte da nossa jornada. Lembremo-nos de que a vida é um contrato de risco, repleto de risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucesso e fracasso. Diante das traições e decepções, não percamos nossa paz interior. Ao invés disso, fortaleçamos nossa inteligência emocional e nossa capacidade de gerir nossas emoções. Sejamos pais brilhantes, professores fascinantes, seres humanos saudáveis. Aprendamos a lidar com as adversidades de forma consciente e compassiva. Sejamos gratos pelos acertos e lições que os erros nos proporcionam. Saibamos perdoar e ser perdoados, cultivando relacionamentos saudáveis e duradouros. Nesta jornada da vida, recordemos que somos os protagonistas de nossas próprias histórias. Assumamos a responsabilidade por nossas emoções, escolhas e ações. Sejamos agentes de mudança, construindo um mundo mais amoroso, compreensivo e empático. Que a gestão da emoção seja uma ferramenta constante em nossas vidas, permitindo-nos compreender e lidar com as complexidades do ser humano. Que, juntos, possamos criar um futuro em que a paz, a compaixão e a busca pela verdadeira felicidade sejam valores essenciais. A vida é um presente precioso. Não a desperdicemos em superficialidades e desentendimentos. Vamos olhar além das aparências, mergulhar nas profundezas das relações e compartilhar a verdadeira essência de quem somos. Que cada dia seja uma oportunidade de aprender, crescer e amar. Que possamos abraçar a plenitude da vida, valorizando cada momento e cada pessoa que cruzar nosso caminho. E, acima de tudo, que nunca percamos a capacidade de nos maravilhar com a beleza e a magia que a vida tem a oferecer. Essa é a jornada da vida. Vamos vivê-la com coragem, compaixão e gratidão. E que a gestão da emoção seja a bússola que nos guia para a verdadeira realização e felicidade. Que assim seja. Palavras baseadas nas palestras de Augusto Cury.